53, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações. Isaías capítulo 53 é um capítulo que fala a respeito do sofrimento do Messias. Isaías ele é chamado de profeta messiânico, porque foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. E nesse capítulo 53, ele está falando exatamente sobre o sofrimento do Messias quando estaria subindo para o Calvário, para o local da expiação, para o local onde iria morrer para a salvação de toda a humanidade. E a Bíblia vai dizer que Isaías falando, no final onde a gente leu, ele falou assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nessa noite eu quero pregar subordinado ao tema: pisaduras que saram. Pisaduras que saram. Pisaduras que saram. Jesus Cristo, lá nos Evangelhos já está escrito acerca da sua morte e ressurreição. A Bíblia vai falar que Judas, movido de ganância, ele foi tomado por Satanás. E a Bíblia diz que ao ser tomado por Satanás, um homem que já era ganancioso, estava entre os apóstolos de Cristo, mas era ganancioso em si próprio. A Bíblia diz que ele, sendo tomado por Satanás, entrou no meio, fez um acordo com os principais, com os religiosos da época, que já não gostavam de Jesus, e o vendeu por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas, ele fez a reunião, fez um pacto com os religiosos para entregar Jesus. A Bíblia diz que Judas, ele não queria fazer alvoroço, ele queria que os homens prendessem Jesus às escondidas, em um local onde não houvesse muito alvoroço, muito barulho. Judas era um dos discípulos de Cristo, mas mesmo assim, ele foi o homem que traiu Jesus. Ele foi aquele que vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Esse aí é um dos primeiros sofrimentos que Cristo ele vai sofrer. Ele sofreu o sofrimento da traição. Porque se fosse um qualquer, alguém que sempre batia de frente com ele, que tivesse prendido, que tivesse vendido, que tivesse corrido atrás para prender Jesus, tudo bem. Mas não, era um dos 12, era um dos apóstolos, era alguém que ouvia a palavra, era alguém que estava de perto, era alguém que estava junto dele. E aí foi a primeira dor que Cristo sentiu, a dor da traição. A Bíblia diz que Jesus reúne os apóstolos, reúne os 12 para tomar a última
ceia. Eles se juntam em um sobrado e a Bíblia diz que Jesus vai ali instituir a Santa Ceia. E naquele local, Jesus disse: aquele que põe comigo a mão no prato vai me trair. Os discípulos olhando um para o outro e perguntando: sou eu, Senhor? O outro dizendo: sou eu, Senhor? Quando Judas pergunta, ele diz: é você, Judas. Faça o que tiver de ser feito, faça o que você tem para fazer. Judas havia traído Jesus para se profetizar pelo que havia dito no Antigo Testamento. Ele iria ser traído, iria ser vendido por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Jesus instituiu a Santa Ceia entre os apóstolos. É por isso que nós estamos nessa noite em um culto de Santa Ceia, porque quando Jesus veio, antes de ele morrer na cruz do Calvário, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. É por isso que hoje nós não comemoramos a Páscoa como na época dos judeus. A Páscoa, ela foi substituída por Cristo pela Santa Ceia, porque a Páscoa, ela apontava no Jesus que iria vir para morrer na cruz do Calvário. Quando se matava um cordeiro, quando se sacrificava um cordeiro, aquilo dali era uma profecia de que alguém iria morrer para a expiação do pecado de muita gente. Mas hoje nós não fazemos mais a Páscoa, mas ceiamos. Por quê? Porque nós não vamos profetizar mais um Jesus que vai vir, mas nós vamos lembrar de um Cristo que já veio e se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Então Jesus vai instituir a Páscoa junto com seus 12 apóstolos. Naquela mesma ocasião, Jesus Cristo ele vai dizer para Pedro: Pedro, você vai me trair. Pedro dizendo para Jesus: mesmo que o Senhor vá para qualquer lugar do mundo, eu sempre estarei contigo, eu te seguirei para onde quer que o Senhor vá. Aí Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, esta noite, 3 vezes tu me negarás. E a Bíblia diz que logo após ele sair daquele local da ceia, Jesus chama os discípulos para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras havia um local chamado Jardim do Getsêmani. Aquele local era um local de costume de Jesus, onde ele sempre orava. E a Bíblia diz que Jesus, com seus 12 apóstolos, deixou 11 apóstolos, porque Judas já tinha saído. Ele deixou 8 dos apóstolos no início do monte, no início do jardim de Getsêmani. Vai com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, mais adiante. Aí a Bíblia diz, ele diz: ficai aqui e orai comigo. Aí a Bíblia vai dizer que ele deixou os 3 e foi mais adiante sozinho. E a Bíblia diz que ao ir mais adiante sozinho, Cristo, ele começou a orar. E Cristo estava angustiado. Ele disse que a sua angústia era uma angústia quase chegando à morte. Por isso que ele pediu para os discípulos o ajudar em oração. O ajudar, porque ele estava passando por um momento de crise. Ele estava passando por um momento de sofrimento espiritual. Ele sabia do que ele iria passar. E naquele momento a Bíblia vai dizer que quando Cristo orava, o anjo vinha do céu e o consolava. Enquanto Cristo orava, vinha um anjo do céu e o consolava e o confortava. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Cristo suou gotas de sangue. Ele estava passando por mais um sofrimento, porque a oração de Cristo não era outra, mas ele dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas porventura seja feito a tua vontade e não a minha. Ei, Cristo naquele momento, ele estava passando por mais uma dor, porque ele sabia que iria provar deste cálice. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim. Aí tem gente que acha que Cristo estava pedindo a Deus para que, se possível, o livrasse da cruz. Mas não, Cristo não estava pedindo a Deus que ele o livrasse da cruz, porque o cálice que Cristo estava falando ali era um momento específico antes da sua morte, onde o seu próprio Pai, o Deus Pai, iria virar por fração de segundos o rosto para ele, porque ele estava carregando em seus ombros todo o pecado da
unidade. Então ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim este cálice, passa de mim este momento, para que eu não prove disso, para que o Senhor não vire o rosto para mim nessa fração de segundos. Cristo estava sofrendo, porque sabia que a maior dor que ele iria sentir era o seu Pai virar o seu rosto por milésimos de segundos, por ele estar carregando em seus ombros o pecado de toda a humanidade. Cristo estava sofrendo. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Meus irmãos, a Bíblia diz que Cristo, ele no Getsemane, ele orou por 3 vezes a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o anjo vinha e o confortava. Quando ele voltava, os apóstolos, os 3, estavam dormindo. Aí ele diz: vocês não podem nem velar comigo 1 hora, vocês não podem ficar acordados nem 1 hora. Ele voltava a orar. Quando voltava para os apóstolos novamente, estavam dormindo. Aí pela 3ª vez, Cristo diz: acordai, porque agora é a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos salteadores. A Bíblia diz que vem Judas Iscariotes junto com uma multidão para prender Jesus. E a primeira coisa que Judas fez quando chegou foi beijar Cristo no seu rosto. Aí Cristo fala simplesmente assim: amigo, o que vieste fazer aqui? Mesmo Judas traindo Jesus, e Jesus sabendo daquilo, mesmo assim Judas ainda, Jesus o chamou de amigo, porque Cristo era alguém, é um Deus que ele veio ao mundo, mas ele não carrega coisas ruins dentro de si. Ele mesmo assim ainda chamou Judas de meu amigo. Judas veio com a multidão para prender Jesus, para levar Jesus, porque Judas disse: aquele que eu beijar o rosto é esse que é Jesus. Então vocês peguem ele e prendam. Aí agora, quando Cristo ele é preso por aqueles homens, por aquele exército, pelos soldados, a Bíblia diz que os apóstolos se dispersaram para se cumprir o que havia escrito no Antigo Testamento, onde ele diz: prendei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então quando Cristo é preso, todos os apóstolos se dispersam e nenhum fica com o mestre. Aí a Bíblia vai dizer que Cristo foi levado para ser interrogado. Antes de ser interrogado, antes de ser levado, a Bíblia diz que Pedro, movido de raiva, naquele momento que queriam pegar o mestre, ele corta a orelha de Malco. Aí Jesus vai e cura Malco. Malco estava vindo contra Cristo, para prender Cristo, mas quando Pedro corta a sua orelha, mesmo assim Cristo cura a orelha de Malco. Ele coloca a orelha de volta no lugar. Ele fez mais um milagre. Por que Cristo fez aquilo? Porque Malco, ele era de uma linhagem sacerdotal e só podia ser sacerdote se não houvesse nenhum defeito no corpo. Cristo, sabendo daquilo, ele pegou a orelha de Malco e o curou. Por quê? Porque ele sabia que um sacerdote só poderia ser sacerdote se o seu corpo não houvesse nenhuma imperfeição. Então Cristo o curou, mesmo ele indo contra Cristo, mesmo ele estando entre a multidão que prendeu Cristo, que ia levar Cristo para ser preso. Então agora Cristo é levado para ser julgado. Eu quero que você preste muita atenção a partir daqui, porque a partir daqui Cristo ele vai passar pelos julgamentos. Os homens vão julgar a Cristo se ele é culpado de algo ou não. Os religiosos da época, eles procuravam matar a Cristo, porque a sua pregação, ela confrontava os religiosos, ela confrontava aquilo que eles faziam, ela confrontava as leis humanas que eles colocavam no meio da lei de Deus. Cristo, ele confrontava as doutrinas humanas, por isso o homem não aceitava e queria o matar. Cristo, meu irmão, ele vai ensinar na sua palavra que o seu evangelho e a cruz de Cristo, que o evangelho do Senhor, ele sempre vai ser antagônico à razão humana, ele
sempre vai ser o contrário daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente crê. É por isso que a gente desconfia muito quando a igreja estiver sendo muito aceita na sociedade, porque a igreja, meu irmão, ela não vai com a sociedade, ela vai na contramão daquilo que o mundo prega. É por isso que o mundo não aceita a igreja, é por isso que o mundo não aceita o que o crente prega. Por quê? Porque o que nós pregamos, o que diz na palavra, o que Cristo ensinou, é o contrário daquilo que a razão humana diz. É por isso que aqueles homens, aqueles religiosos, homens que deveriam ser homens íntegros e da lei, eram homens que queriam matar o mestre. Mas agora Cristo vai ser julgado pelos homens. Agora olhem só, o Deus Todo-Poderoso se despiu da sua glória, Ele desceu ao mundo, Ele era o Criador do mundo, mas agora o homem, que é sua criatura, vai o julgar, para ver se ele é culpado ou não. As palavras que os homens diziam eram simplesmente palavras de acusação, para dizer que Cristo queria ser o rei dos judeus, e eles não aceitavam aquilo. Ele foi interrogado por Anás e Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Então naquele momento que ele é interrogado, eles dizem várias coisas que Cristo fez. Uma delas, para ressaltar, eles disseram: Cristo disse que ele destruiria este templo e em 3 dias o reconstruiria. E muita gente, quando Cristo diz isso, acha que ele estava falando do templo em si. Mas quando Cristo falou: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, ele estava falando dele mesmo, porque ele foi morto, ele morreu na cruz do Calvário, mas no 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Mas o homem, em seu conhecimento natural, não entendeu o que Cristo falou, porque quando ele disse: eu destruam esse templo e eu em 3 dias o reconstruirei, ele não estava falando do templo físico, mas estava falando dele mesmo. Estava falando: destruam esse templo, destruam-me, mas em 3 dias eu ressuscitarei, mas em 3 dias eu reconstruirei. Então Cristo, ele vai ser acusado de derrubar o templo de Deus e de reconstruir em 3 dias, algo que a lógica humana era impossível. Cristo é julgado. Quando Cristo ele é interrogado, perguntam a ele: tu és o Filho de Deus? Ele diz: sou. Aí naquele momento os homens rasgam suas vestes, os homens rasgam as suas roupas e começam a dar bofetadas em Cristo, começam a cuspir em Cristo. Por quê? Porque ele diz: está blasfemando. Cristo disse: virá o dia em que vocês me virão à direita do Pai. Então ali eles rasgaram suas vestes e disseram: este blasfema contra a lei de Moisés. Agora começaram a esbofetear Jesus, começaram a dar tapas em Jesus, começaram a cuspir Jesus, porque diziam: este blasfema contra a lei de Moisés. Jesus agora começa a sofrer fisicamente. Ele começa a levar bofetadas, ele começa a levar cuspidas, ele começa a ser ridicularizado. Então agora os homens, os sacerdotes, o levam Jesus para ser interrogado pelo governador Pilatos. E a Bíblia diz que quando Jesus foi levado para ser interrogado por Pilatos, Pilatos não viu naquele homem nenhuma culpa. Pilatos interrogando, ele não viu naquele homem em Cristo nenhuma culpa para que fosse condenado, para que condenassem ele. Pilatos viu que aqueles homens queriam matar Cristo por inveja, porque não aceitavam que o evangelho que Cristo pregava gerava multidões, pessoas que rendiam aos pés, pessoas que antigamente seguiam as leis humanas que eles pregavam, agora estão seguindo a Cristo. Então eles não aceitavam. Pilatos, ele então não quer prender Jesus, ele não quer castigar Jesus. Pilatos então manda Jesus para ser interrogado. Ele diz: esse é Galileu, que ele seja interrogado por Herodes. Jesus vai ser interrogado por Herodes. Herodes, doido para ver Jesus, porque queria que ele fizesse um milagre, queria que ele fizesse um sinal. Ele chega para Jesus, pergunta várias coisas, mas a Bíblia diz
e Jesus não disse uma palavra. Jesus não falou uma coisa sequer, para se cumprir aquilo que foi profetizado. Como ovelha muda foi ao matadouro, e não falou uma palavra sequer. Enquanto Herodes falava com Cristo, Cristo não falou uma palavra sequer. Então Herodes manda Cristo de volta para Pilatos. Agora Pilatos, não querendo condenar a Cristo, a Bíblia diz que eles estavam no período de Páscoa, e no período de Páscoa eles tinham o costume de soltar o prisioneiro, porque era o período de Páscoa, era um momento de partilha, era um momento de amor. Então eles agora soltavam preso um prisioneiro por causa da ocasião da Páscoa. Aí a Bíblia diz que eles trouxeram Barrabás, um homem que havia sido acusado de homicídio, um homem que era conhecido como um salteador, um homem que era mal visto na sociedade. Mas ele diz: vamos colocar agora Cristo e Barrabás. Quem é que vocês querem que a gente solte? A lógica, quando a gente olha, a gente diria: não, vamos soltar Cristo e vamos prender Barrabás, porque Barrabás é um homem já conhecido, um homem mau na sociedade, um criminoso. Mas para a surpresa de Pilatos, eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Então, mesmo eles colocando o prisioneiro na frente de Cristo, vocês querem soltar Barrabás ou Cristo? Eles disseram: solta Barrabás. Mas o que é que eu faço com Cristo? Crucificam, crucificam. E a multidão gritava, e a multidão berrava, e dizia: crucifica Jesus e solta Barrabás. Porque até mesmo o maior dos pecadores, porque até mesmo o maior dos salteadores, porque até mesmo um grande homem que matou, que fez muitas coisas mais nessa terra, Cristo foi considerado por aqueles homens como alguém pior do que ele. Olha o sofrimento de Cristo passado. Então agora Pilatos lava suas mãos e diz: eu não sou culpado desse sangue, porque é inocente. Pilatos lava suas mãos e agora entrega para os religiosos, entrega para aqueles homens, para que eles viessem crucificar a Cristo. Então a Bíblia diz que eles ridicularam Jesus, e antes de ridicularizar Jesus, ele levou 39 chicotadas. Olha só o que Cristo sofreu. Jesus, ele vai passar por um momento de grande dor física. Todos aqueles que sofriam alguma condenação, eles passavam por 39 chicotadas. É 40 chicotadas menos uma, porque na lei deles não podia ter 40 chicotadas ou mais. Tinha que ter 40 menos uma, 39 chicotadas. E o chicote que chicotearam Jesus, ele tinha 6 pontas. Em 3 pontas tinha chumbo, e em 3 pontas tinha ponta de ossos de animais. O chumbo queimava e a ponta dos ossos de animais rasgava a pele de Jesus. Jesus sofreu aquilo. Não foi uma chicotada, não foi 2 chicotadas, foram 39 chicotadas que Cristo sofreu por todos nós. Aleluia. Aí é por isso que Isaías disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aí a Bíblia vai dizer que ridicularizaram Jesus, tiraram ele do meio das chicotadas, todo ensanguentado, todo cheio de sangue. Aí eles começaram agora a ridicularizar Jesus, colocaram em volta dele um pano vermelho, disseram: olha, ele é o rei dos judeus. Tu não disse que é o rei dos judeus? Então sai daqui agora. Fizeram para ele uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, pegaram uma cana, colocaram em suas mãos, para simbolizar quem era o rei. Mas o rei que estava todo ensanguentado, um rei que tinha uma coroa de espinhos, um rei que tinha uma cana em sua mão. Pegaram a cana da mão de Jesus e bateram na cabeça para que a coroa de espinhos ficasse mais ainda na cabeça de Jesus. E
E Ele sofreu isso por mim e por você. Eu quero que nessa noite você reflita no que Cristo sofreu, no que Cristo padeceu, no que Cristo passou, para que eu e você tivéssemos a paz, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Aleluia! Então cuspiram nele, riram dele, e agora tiraram as vestes de Cristo e colocaram as vestes dele. As vestes vermelhas se colocaram e colocaram as vestes dele. Agora prepararam a cruz, colocaram a cruz em Cristo, e ele agora deveria subir para o monte chamado Monte do Calvário, ou Caveira, ou Gólgota. Então aquele monte era chamado assim porque quem olhava de longe, ele tinha uma imagem parecida com o crânio. Aí por isso se chamava Monte da Caveira ou Calvário. Então Cristo agora, ele vai carregar a cruz. Ele estava chicoteado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, fraco, mas mesmo assim ainda ele deveria carregar a cruz até o Gólgota, até o Monte do Calvário. Ele foi até o fim e não largou a sua cruz. Ele foi até o final e não largou a sua cruz. Aí eu imagino nesse momento, cada passo que Cristo dava, com aquela cruz em suas costas, sangrando, doendo, batendo, mas ele estava indo com a cruz, e cada pisada que ele dava, era ele lembrando, eu aqui imaginando com a minha mente, daquilo que Isaías disse, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele subia o monte, ele subia com a cruz, mas cada pisada que ele dava, era eu e você sendo sarados, era eu e você ganhando a vida, era eu e você ganhando uma nova oportunidade de servir a Ele, de adorar Ele, de bendizer o nome dEle. Cristo sofreu. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele chegou no Calvário, era hora de levantar a cruz. Pregaram em suas mãos e seus pés com pregos. O prego que hoje nós chamamos de prego linhagem é o maior prego que tem. O prego que pregaram Cristo era ainda maior do que este. Que era um prego que teria que varar a cruz, e do outro lado eles teriam que fincar, teriam que dobrar o prego, para ele não se arrancar dali. Então Cristo sofreu. Levantaram a cruz, e a Bíblia diz, e o colocaram no meio de dois salteadores. Dois homens foram crucificados juntamente com Jesus. E agora está na hora de nós falarmos a respeito da cruz. A Bíblia diz que ele foi colocado na cruz na hora terceira do dia. A hora terceira do dia é mais ou menos 9 horas da manhã. Porque os judeus contam a hora, a primeira hora a partir de 6 da manhã. E a partir de 6 da manhã a primeira hora, segunda hora, 7 horas, terceira hora, 9 horas. E assim por diante. Então, a terceira hora do dia era mais ou menos 9 da manhã. De 6 horas começava, 7 horas 1 hora, 8 horas 2 horas, 9 horas 3 horas, de acordo com os judeus. Então, a terceira hora do dia, Jesus foi colocado na cruz, 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, a 9ª hora dos judeus, Jesus morreu na cruz do Calvário. Então ele passou naquela cruz 6 horas, pendurado naquela cruz. Ele passou os momentos mais difíceis da sua vida naquela cruz do Calvário. E naquela cruz ele fala 7 coisas, 7 frases, as últimas 7 frases de Cristo antes de morrer. Vamos lá falar um pouco a respeito delas. Primeiro, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo estava na cruz, mas ele não disse, vocês vão ser julgados. Ele simplesmente orou ao Pai e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí a Bíblia também vai dizer que quando Cristo estava na cruz, os soldados lançaram sorte sobre as suas vestes, brincavam com as suas vestes, para se cumprir aquilo que foi dito lá em Salmos, onde diz: e lançaram sorte sobre as minhas vestes, e fizeram sorte sobre as minhas vestimentas. Era Cristo que estava na cruz do Calvário. Então
Depois daquilo, quando ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, um dos dois ladrões diz: Tu não és o Filho de Deus? Sai daqui, desce dessa cruz. Você não disse que é o Filho do Senhor? Desce dessa cruz. O outro ladrão vai olhar para Jesus e vai dizer: Ele não é digno de estar aqui, porque o homem é inocente, mas nós estamos nessa cruz porque nós somos culpados. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Cristo olha para ele e diz: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo ainda salvou uma alma, mesmo nos momentos finais da sua vida. Ele olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia vai dizer posteriormente que Cristo também vai dizer para João, que estava aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus: eis aí a tua mãe. Diz para Maria: eis aí o teu filho. Falando aquilo para que João, a partir do momento que Cristo fosse embora, começasse a cuidar de Maria como filho que era para Maria. Logo em seguida, a Bíblia vai dizer que ao meio-dia, na sexta hora, o céu escurece e fica escuro desde meio-dia até a hora que Jesus morre, de meio-dia até 3 da tarde. O sol se escondeu diante do terror da cruz do Calvário. A Bíblia diz que Cristo olha para cima, perto da hora de morrer, e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra que eu falei naquele momento que Cristo disse: passa de mim esse cálice? Era deste momento que Cristo estava falando. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou o rosto para Cristo por milésimo de segundo. Não era porque Cristo não era digno, não, mas era porque ele estava carregando sobre seus ombros todo o pecado da humanidade, e por aquilo acontecer, o Pai virou o rosto para Cristo por milésimo de segundo. E esta foi a maior dor que Cristo sentiu: o Pai virar o rosto para ele por milésimo de segundo. Então entenda, Cristo sofreu dores físicas e também dores espirituais, porque ele sabia do peso espiritual que estava carregando sobre seus ombros. Ele estava naquela cruz por toda a humanidade. Perto da hora de morrer, ele disse: tenho sede, para se cumprir o que foi escrito lá no passado, onde disse: e me deram vinagre para beber. E a Bíblia diz que quando Cristo teve sede, colocaram uma esponja, botaram vinagre e colocaram para Jesus beber. Mas Jesus estava todo ferido, e o vinagre arde quando bate nas feridas. E deram vinagre para Jesus beber quando ele estava com sede, nos momentos finais da sua vida. Aí agora a Bíblia vai dizer que no final Cristo diz: tetelestai, que significa está consumado. Quando Cristo diz está consumado, ele está dizendo: está pago, está terminado, está acabado, o preço foi pago. Aleluia. Aí ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e o seu espírito o deixou. A Bíblia vai dizer que quando Cristo disse está consumado, e depois falou: em tuas mãos entrego o meu espírito, houve um terremoto na terra. E a Bíblia diz também que o véu se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que houveram aberturas em sepulturas, e um monte de pessoas ressuscitaram dentre os mortos. Olha só o que a morte de Jesus causou. O sol ele escureceu, o sol ele reagiu à morte de Cristo. A Bíblia vai dizer que a terra reagiu à morte de Cristo. Houve um terremoto na terra. A Bíblia vai dizer que a própria morte ela reagiu à morte de Cristo, porque um monte de pessoas ressuscitou. A morte não suportou essas pessoas, porque Cristo estava morrendo. Então, irmão, o sol ele reagiu à morte de Cristo, a terra reagiu à morte de Cristo, a própria morte reagiu à morte de Cristo. E muitas das vezes nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para ele no Calvário, nós lembramos da palavra da
vida por mim e por você, porque se Ele não tivesse pago o preço, nós não estaríamos aqui. Porque você lembra como era no Antigo Testamento? Era olho por olho, dente por dente. Se você quisesse aqui, você pagava aqui. Mas a partir do momento que Cristo paga na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo, ele servia para separar o povo de Deus. Só quem podia entrar naquele véu era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados dele e pelo pecado do povo. Mas quando o véu se rasga de alto a baixo, é como se Cristo estivesse dizendo assim: agora todo mundo tem acesso para falar com Deus face a face. Agora não tem mais burocracia, agora não tem mais cerimônia, agora não tem mais ritual. Agora simplesmente para falar com Deus, eu posso dobrar o meu joelho, eu posso falar com Ele na minha casa, eu posso ir até uma igreja e falar com o Senhor, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por você, Ele deu a sua vida por mim, para que nós estivéssemos aqui hoje e podemos glorificar o nome dEle. Mas Ele fez isso, Ele pagou o preço por todos nós. Aí, para terminar, por que é que Cristo, morrendo na cruz do Calvário, Ele iria nos salvar? Porque entenda uma coisa, irmão: se fosse pelas nossas obras e pelas nossas ações, todos nós merecíamos o inferno. Se fosse por obras próprias, ninguém se salvaria, porque todos somos pecadores e merecemos e precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. Mas você lembra que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? Nós só morremos porque nós pecamos. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus disse para Adão, Ele diz: a partir do momento que você desobedecer e comer do fruto, você vai morrer. O pecado a morte só entrou no mundo a partir do momento que o homem pecou. Nós só morremos porque nós pecamos. É o nosso salário. Mas Cristo não tinha pecado. Mas Cristo não tinha mácula. Mas Cristo não tinha nenhum erro sequer, nenhuma mácula sequer. Mas Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Sabe por que a morte dele fez com que nós estivéssemos hoje aqui? Nos salvaria? Porque Ele pagou um salário que não era dele. Ele pagou por um salário que ele não merecia. A Bíblia vai dizer que a morte ficou com ânsias de vômito por 3 dias, porque a morte, ela foi até Jesus, mas a morte não era digna de levar Jesus. Cristo não era digno da morte, porque Cristo não tinha pecado. Então Ele pagou o preço que não era dele, era nosso. Que merecia a cruz era eu, que merecia a cruz era você, que merecia a cruz era nós. Mas Ele foi lá, pagou o preço, se entregou. Ele foi lá, deu a sua vida para que eu e você tivéssemos uma segunda chance. Aleluia! De poder dobrar os nossos joelhos e dizer assim: Deus, eu pequei, me perdoa. E simplesmente Deus está de braços abertos para te perdoar. E a Bíblia vai dizer que Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente se distancia de Deus, sabe qual é o que Deus queria fazer? O que o Pai queria fazer conosco era nos lançar no inferno. Mas quando Cristo está do lado do Pai, diz assim: aqui estão as minhas mãos furadas, eu paguei por eles. Então é o Cristo morrendo naquela cruz do Calvário, é o único motivo pelo qual nós não somos consumidos, é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. É só por causa de Cristo, porque Ele deu a sua vida, porque Ele derramou a sua misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Cristo morreu na sexta-feira,
Mas se o inimigo ele pensava que tinha ganhado, a Bíblia diz, e no domingo de manhã, Maria foi até o sepulcro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega no sepulcro de Jesus, ela vê a tampa do sepulcro aberta. E ela vê um homem, e ele diz: você está procurando quem? Ele não está aqui, ele já ressuscitou dentre os mortos. Ela vai para casa, fala junto com os apóstolos, diz: olha, tiraram o corpo de Jesus de lá. Pedro vai lá, olha, e acha também que Jesus foi tirado de lá, foi levado. Eles ainda não criam que Jesus tinha poder sobre a morte. E a Bíblia diz que quando Maria voltou àquele lugar, ela viu dois homens, e ela começou a chorar. E a Bíblia diz que os anjos olharam para ela e disseram: por que choras? E ela diz: tiraram o corpo de Jesus daqui, tiraram o corpo do mestre daqui. Aí quando ela se volta para trás, a Bíblia diz que vinha um homem na frente dela, ela pensando que era um jardineiro, mas o homem olhou para ela e disse: por que choras, Maria? Aí ela disse: eu choro porque tiraram o corpo de Jesus daqui. Se foi o Senhor que levou ele, diz onde colocou, para que eu venha buscar o corpo dele de volta. Aí ele diz: Maria, sou eu, Maria, eu já ressuscitei dentre os mortos. A morte não tem poder sobre Cristo, porque é o maior dos prazeres, a maior coisa que nós vamos enfrentar nesse mundo, a maior certeza que nós temos nesse mundo é que um dia nós vamos morrer, e que quando nós vamos morrer, nós não voltamos dali. Mas Cristo, ele venceu até mesmo a morte. Aquilo que para nós é poderoso, aquilo que para nós é o final, para ele não é nada. A morte não vence Jesus. Ele ressuscitou e está vivo até hoje para nos dar vida e vida com abundância. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Pisaduras que saram. Jesus sofreu para que você tivesse paz, para que você fosse sarado. Você tem a vida que você tem hoje, mas isso foi pago com preço caro, com preço de sangue. Cristo deu a vida por você, e eu quero que você medite nisso nessa noite. Amém? Irmãos, já passei um pouco da hora, mas eu entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Reflita nisso. Jesus deu a vida por você. Todo o sofrimento que Cristo passou foi para que eu e você tivéssemos a segunda chance de nos arrependermos e dizer: eu aceito a Ele. Amém?